Olá, meu nome é Angelito Casagrande e neste vídeo vou mostrar a instalação do cliente do SAP Business One padrão e também a versão web do cliente do SAP Business One disponível a partir da versão 9.2. Aqui eu estou utilizando o servidor criado no último vídeo. O servidor é o de aplicação do SAP Business One, então nesse servidor temos o SAP Business One instalado e o servidor de banco está em outro servidor. Para acessarmos a instalação do SAP Business One Client padrão, temos que acessar a pasta compartilhada do B1 Shared. É o nome do servidor, /B1SHR. Aqui temos a instalação do cliente 32 bits e do cliente 64 bits. Iremos fazer a instalação do cliente 64 bits. Entramos na pasta, clicamos em Setup. Next. Informe o usuário e a empresa. Next. A pasta onde será colocado os atalhos do SAP Business One. Deixamos a padrão. Ele instala a versão do DI API de acordo com o cliente. Como instalamos o cliente 64 bits, é instalado também a DI API de 64 bits. Se instalarmos o cliente 32 bits, ele instala também a DI API 32 bits. A DI API é utilizada para a comunicação dos add-ons com o cliente do SAP Business One. Finalizamos a instalação. Vamos testar a comunicação do nosso cliente com o servidor do SAP Business One. Clicamos em Change Company para selecionarmos a empresa que vamos utilizar. No caso, como é um novo servidor e só foi criada uma base de teste, só teremos uma base listada aqui. Ao adicionar novas bases, deve ser utilizado o botão de atualizar para que ele liste as novas bases no servidor. Na base de demonstração, o usuário e senha padrão é o Manager e a senha Manager, da mesma forma, ou usuário e senha em branco. Isso é válido para as bases de demonstração. Clicamos em OK. Ele dá um aviso, pois a base de demonstração é de alguns anos atrás, então ele informa que o período contábil não está correto. Podemos dar um OK. Vamos alterar a linguagem do cliente para o português. Clicamos em Administração, Inicialização do Sistema, Configurações Gerais. Vamos em Display e na linguagem selecionamos Português Brasil e clicamos em Atualizar. Ele vai dar o aviso que todas as telas serão fechadas. Podemos confirmar e o nosso cliente está em português. Temos nosso cliente padrão do SAP Business One instalado e funcionando corretamente. Agora vamos à instalação do cliente do SAP Business One versão web. O acesso web ao SAP Business One está disponível a partir da versão 9.2. Para instalarmos o cliente web do SAP Business One, vamos na pasta novamente do B1 Shared, clicamos no cliente 64 bits que acabamos de instalar e entramos na pasta SAP Gatekeeper Installation. Executamos o setup, confirmamos. Next. Aqui ele pede o caminho que será utilizado para acessar a versão web. No caso aqui ele sugere o nome do servidor e a porta padrão 8100. Vamos deixar dessa forma. Aqui você pode informar no certificado ou utilizar um certificado autoassinado. Vamos manter também o certificado autoassinado como opção. Nessa tela ele pede o caminho do nosso servidor de licenças, o SLD. Para sabermos o caminho correto do nosso servidor SLD, vamos abrir o Server Manager do SAP. Ele carrega aqui ao lado do relógio, abrimos ele, procuramos no serviço aqui por License Manager, clicamos em Settings e depois Configure Security. O caminho do nosso servidor de SLD é a URL acima até o número da porta. Copiamos esse endereço e colamos esse endereço na instalação. Nessa próxima tela ele vai pedir usuário e senha de acesso ao SLD. Informe a sua senha e clique em instalar. Terminamos a instalação da versão web do SAP Business One Client. Vamos testá-las. Vamos abrir o navegador. O navegador homologado até o momento para o acesso à versão web é o Firefox. Informamos a URL que utilizamos na instalação, que é https, o nome do servidor, a porta padrão 8100 /dispatcher.
Aqui ele dá um aviso da conexão, pois utilizamos o certificado autoassinado. Para acessar, clicamos em Avançado, Adicionar exceção, Confirmar a exceção de segurança. Ele redireciona para o servidor da SLD para fazermos a autenticação. Adicionamos a exceção também para esse servidor. Essa é a tela de login da versão web. Ele faz o login através do servidor do SLD na porta 30.010, que informamos o usuário e senha do servidor do SAP. Podemos informar também qual é o nosso servidor e qual company, qual empresa queremos nos conectar. Selecionamos a DMBR, Logon. Novamente recebemos a mensagem referente ao período contábil, que nossa base é de alguns anos atrás, então ele informa que o período contábil está configurado incorretamente, podemos confirmar. Vamos mudar o idioma do nosso cliente web para português. Clicamos em Administração, Inicialização do Sistema, Configurações Gerais. Vamos em Display e selecionamos Português Brasil. Atualizamos. Aqui ele dá um aviso que todas as janelas serão fechadas, o mesmo aviso que recebemos na versão do cliente padrão. Finalizamos a instalação do cliente web do SAP Business One 9.2. Agora eu vou mostrar a configuração do serviço do cliente web, que é adicionado ao servidor do SLD. Saímos do cliente web e vamos para o serviço do SLD, no Control Center. Usuário B1 Site User, a sua senha. Em Services, ele adiciona o serviço do cliente web. Selecionamos o serviço do Browser Access e clicamos em Editar. Aqui podemos alterar a URL de acesso e também podemos definir novos valores para o pool de processos. Esse pool de processos pré-carrega o cliente do SAP Business One em segundo plano, para tornar a conexão via Browser Access mais rápida. Caso você não utilize toda essa quantidade de clientes, você pode alterar esses valores adaptando de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, iniciar com 5 e no máximo 15 clientes conectados ao mesmo tempo via web. Clicamos em OK. Após efetuarmos a alteração, ele mostra um aviso que devemos reiniciar o serviço do SAP Browser Access. Vamos nos serviços do Windows, procuramos por SAP e reiniciamos o serviço do SAP Business One Browser Access Server Gatekeeper. Dependendo da configuração do servidor, esse serviço pode demorar até alguns minutos para iniciar e carregar os pools de processos. Finalizamos a instalação do cliente do SAP Business One padrão e também da instalação do cliente versão web do SAP Business One 9.2. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu joinha. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum conhecido seu, compartilhe. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.